Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Ana. Oi, Aline. Tudo bem? Graças a Deus. Prazer ter você aqui com a gente, Rafael. Satisfação, Rafael, que é aí uma referência em medicina chinesa sem agulhas. Top. E aí, Chinesa não. inclusive, já aproveitando a deixa, né, agradecer aí vocês pelo convite de estar conosco aqui do Reinvente-se. A gente está aproveitando essa live, que essa ferramenta do Instagram, que é a live em 4, mas como não cabe 5, então a gente tem que deixar alguém de lado, né? E aí, hoje a gente deu folga para a Roberta, para o Rafael entrar, para a gente poder conversar com ele sobre essa maravilha de trabalho que ele faz, que eu quero também que ele se apresente, que é o uso muito interessante, ancorado, assim, muito bem fundamentado das ventosas. Inclusive, eu sei de profissionais que só trabalham com ventosas na visão da medicina chinesa. Eu sei de profissionais, gente, que o Rafael está incluso, claro, mas eu sei de profissionais que só trabalham com mocha e ventosa. E o consultório é lotado. E o consultório é lotado. Mas é a ventosa ancorada no racional da medicina chinesa, da matéria médica chinesa, em função de padrões de desarmonia energéticas. E olha, eu vou contar para vocês. A live que eu fiz com o Rafael, a gente nem tinha feito roteiro antes, porque nós somos desses, né? A gente não faz roteiro antes. Para quê? Bobeira. Mas nada contra quem faz roteiro antes, porque eu, na hora da live com o Rafael, além de você ter pego de surpresa pelo horário, mais ou menos, porque eu estava preparando algumas coisas, mas já entrei, não tem problema, também não tem nada com isso. Pra quê, né? Filtro do Instagram, você põe uma blusa, tá tudo certo. E aí... O filtro não pode faltar, amiga. Não, vestida tá pronta. E aí... Tem que ter filtro de roupa agora. E aí eu falei com ele assim, eu falei, Rafael, nós vamos fazer o seguinte, você vai entrar com a sua expertise, porque assim, a gente entende de ventosa, mas quem entende de ventosa é o Rafael. Você vai entrar com toda... E apesar que, eu vou até confessar para vocês, eu tenho uma revisão sistemática publicada com o meu grupo de pesquisa lá da UFMG sobre ventosa na dor nas costas, dor nas costas crônica. E... Mas eu já na prática oncológica, foi o que eu conversei com ele nessa live, eu coloquei minhas considerações e aí eu combinei isso com ele, que é o que a gente vai fazer hoje. Falei, Rafael, você vai entrar com sua expertise, nós vamos colocar as objeções, porque a gente trabalhou bastante objeções, porque no público dele, ele recebeu várias perguntas sobre o uso da ventosa na área oncológica, e aí a gente entrou quebrando várias. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, que é o que nós vamos fazer hoje. Você entra com a sua expertise em ventosa, que eu entro com a minha expertise em oncologia. E aqui nós vamos fazer exatamente isso, que eu vou dar a palavra a ele, para ele se apresentar. Rafael entra com a expertise dele em ventosa, que é uma das formas de praticar a medicina chinesa, para a gente quebrar uma objeção forte aqui, tá, gente? Que, inclusive, a gente teve um retorno da... Aliás, eu tive, né? Eu não compartilhei com vocês, não tive tempo. Mas eu tive um retorno da Núbia Amado, de Brasília, que ela viu a nossa divulgação sobre medicina chinesa além das agulhas. Ela falou assim, gente, por isso que eu amo vocês, sabe por quê? Porque vocês não disseram acupuntura sem agulhas. Vocês disseram medicina chinesa sem agulhas. Eu falei, além das agulhas. Além das agulhas, exatamente. Existe uma diferença tão abissal, tão enorme, sobre falar do assunto acupuntura sem agulha e medicina além das agulhas, a Dali me corrija bem, que a gente fica aqui 30 mil horas falando sobre isso. Mas é isso que eu queria combinar com o Rafael hoje, que é para que ele explore as possibilidades da ventosa terapia
do uso das ventosas ancoradas nas demandas energéticas da medicina chinesa como um recurso terapêutico ancorado em síndromes energéticas, que é o que o método Reinvente-se faz. Nós tratamos o paciente com base em síndromes energéticas, então o diagnóstico ele é mega importante, pulso é importante, língua é importante, para que a gente amplie a visão sobre a visão desse indivíduo que precisa de medicina chinesa, mas não somente em agulhamento. Boa noite para quem está chegando aí, muito obrigada. Se o áudio estiver ótimo, ok. Vão colocando um aviãozinho aí, esse aviãozinho aqui embaixo importante. Divulguem para quem vocês acham que é legal. Deem bastante coração, estou amando os coraçõezinhos subindo aqui. Quanto mais coraçãozinho, quanto mais aviãozinho, mais o Instagram entende que essa live é importante. Rafa, conta pra gente, então. Quem é você? Então, gente, bom, boa noite aí, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado de poder estar aqui falando uma coisa que eu amo tanto, né? Como a Ana falou, a gente pode falar horas e horas e horas sobre o que a gente gosta, o que a gente faz, que é muito prazeroso a medicina chinesa. Eu achei o tema incrível, né? A medicina chinesa, além das agulhas, porque quando você começa a estudar medicina chinesa, que você entende os princípios energéticos, que começam lá do Yang, né, do Tao, né, e que você consegue aprofundar nesse conceito. E no conceito dos cinco elementos também, né, que é outra pedra fundamental, esses conceitos, eles se expandem de uma maneira tão incrível que ampliam demais os nossos horizontes terapêuticos, né? Eu costumo dizer que depois que você estuda a filosofia da medicina chinesa, você se torna outra pessoa totalmente diferente no que tange ao atendimento, no que tange à prática. Existe uma energia yang do movimento, da criação, do imaterial, do dinâmico, e existe uma energia yin da estrutura, da criação, né, do alicerce, do material. Você começa a ver isso ao seu redor e ver que isso é uma realidade, isso já muda totalmente seu horizonte. A conexão deu uma travadinha aqui do Rafa e da Ana. Rafa, você está um pouquinho travado. Ana já... Ana caiu. Tá travando mesmo? Tá travando um pouquinho o seu. A Ana caiu. Mas tá tudo... E você travou agora. Deixa eu fazer Tá assim. tipo indo e vindo. Indo e vindo. Bom. Tenta ajeitar aí, enquanto ele tenta arrumar. Isso é muito interessante, né, gente? Tem paciente que eu uso, por exemplo, no consultório, que eu também uso só a ventosa. Tô voltando. Eu uso só a ventosa. Você chegou, você tá aí. Tá legal? Você tá aí. Tô falando bem agora. Tá indo e vindo. A gente te ouve, a gente vê você rodando, bem quietinho, meio travadinho. Agora voltou. Voltou, acho que. Pronto. Esse tá Agora ok vai. agora no áudio, está... Tá ok. Coitado, ele pisca uma vez e já trava. Né? Mas é assim. Não, eu acho acontece. fantástico também o uso da ventosa, gente. E eu também faço a mesma coisa que a Dali. Tem casos que eu utilizo a ventosa e assim, é tirar com a mão, né? Parece que... Pronto. Chegou. Bom, coloquei aqui no meu 4G, vamos ver se o 4G Melhor. tá melhor aqui. Tá. Então, como eu estava falando, né, que quando você entende os princípios da medicina chinesa, você muda totalmente sua visão como terapeuta, como cuidador, né? Então, assim, quando você entende que você está em ressonância com a natureza, e a natureza com o planeta, a planeta com o universo, e esses conceitos regem toda uma lei universal, e essa lei traz uma energia que é o Qi, e esse Qi se organiza dentro de você, né, através de uma ordem, e essa ordem gera vida, que é o que a gente chama do Qi vital. Então, quando você passa a entender isso, você passa a ter um horizonte terapêutico muito maior. Você não precisa se prender a agulhas para você entender como que funciona a vida, como que funciona a saúde, o que significa, né, essa energia da vida, né? Então, começa daí.
Porque quando você entende isso, você consegue avaliar seu paciente e perceber o que ele está passando energeticamente, né? Olhando, claro, a gente tem a anamnese do pulso, da língua, as perguntas, e a gente encaixa aquilo, esse quebra-cabeça, dentro dessas bases fundamentais, né? Até que a gente chega numa conclusão. Bom, você tem uma deficiência da sua energia ancestral, você tem a sua deficiência do coração, você tem o sentimento envolvido que está influenciando na sua vida. E aí, a partir disso, você pode tratar essa pessoa. Então, não precisa ser uma agulha, não precisa ser uma ventosa, pode ser muitas coisas, né? Pode ser uma mudança de hábito, pode ser até entender quando colocar o calor ou o frio, né? Quando usar moxa, quando usar um gelo, ou quando se alimentar mais de raiz ou de um chá, ou de uma determinada alimentação, e até a fitoterapia de uma maneira geral. Então, assim, você passa a ter uma visão muito mais abrangente sobre isso, né? Então, é muito bacana, porque a medicina chinesa realmente não são agulhas, né? Não são mesmo. E o mais legal, quando voltando assim, levando para a ventosa, é porque toda essa ressonância energética que a gente tem com a natureza, com a vida, com o mundo, com o planeta, com o sol, com a lua, com tudo, circula uma energia vital no nosso corpo e tem um caminho energético pelos nossos meridianos, né? E esses meridianos também têm uma lógica, também têm um sentido, que conecta tudo. Então a gente pode manipular esses pontos, a gente pode manipular esses meridianos de muitas maneiras, com microsistemas, com massagem, com moxa, com ventosa, com agulha, Com guaxá. né? Com guaxá, com doim. Então é muito amplo o leque que a gente abre quando a gente entende o princípio Yang, o princípio de 5 elementos e consegue aplicar nisso. Então, na verdade, quando eu aplico a ventosa terapia, eu me baseio nesses mesmos princípios, né? Desde a formação do nosso sangue, do nosso chuê, que vem através da alimentação, da respiração, né? E da nossa energia circulante, até a combinação dos pontos de acupuntura, utilizando as ventosas. Porque quando você faz isso, você ativa essa energia circulante dos meridianos e você consegue equilibrar as funções energéticas do paciente. Então, muitas vezes eu pego o paciente com gastrite, azia, refluxo, e você vai harmoniza o meridiano do estômago. Você usa pontos de harmonização do estômago, como estômago 41, E36, DC12, e assim vai. Então, o uso da ventosa ele é muito potente para potencializar e tratar com a visão da medicina chinesa. Porque, assim, a ventosa ela é muito fácil a aplicação. Até a agulha é fácil a aplicação, você consegue aprender muito rápido. Mas saber aonde colocar, como colocar, então aí sim você precisa se aprofundar nos princípios, né, da medicina chinesa e saber aplicar eles, que é o grande pulo do gato. É isso, né? Mas, assim, até as terapias manuais, né, eu utilizo bastante também, não só a ventosa, né, mas sempre baseado nos acupontos e baseado nas funções energéticas da formação do Qi, do Xue, que é o parâmetro, assim, básico do tratamento. Né? E as emoções, né? Claro, o emocional também é outro carro-chefe da medicina chinesa, que não há separação, né? Porque como até o princípio Yang, nós somos a matéria, o corpo, o material e o imaterial, que são a nossa consciência, as nossas emoções, né? Então, esse princípio Yang também rege nas nossas emoções, né? Então, é muito importante a gente saber avaliar pautado nesses princípios da medicina chinesa. E a ventosa, ela teve uma exposição muito grande a partir de 2016, com as Olimpíadas e tal, Michael Phelps, toda aquela história. E confesso que de 2016 para cá teve um boom do uso da ventosa. E muita gente usando errado também, né? Muita gente usando, sabe, simplesmente coloca lá o copinho e acha que aquilo é mágica, mas não é. Né? Eu me baseio 100% na medicina chinesa, mas eu tive que fazer uma revisão de literatura, de artigos e tal, para me explicar um pouco para as pessoas que também precisam da explicação científica, né?
a explicação científica é muito limitada, assim como na acupuntura ainda, é baseada na dor e na inflamação. Mas todo esse desequilíbrio energético de emoções, né, porque você coloca uma ventosa no pé e para a dor no estômago, isso ainda não há explicação científica ainda tão sólida, digamos assim, né? Aí as pesquisas científicas elas se contradizem muitas vezes, como essa última que saiu agora da dor lombar crônica, né? Então, assim, a acupuntura ela não trata uma dor lombar crônica, ela trata um desequilíbrio energético do baço, do estômago, do rim, né? Então, você tem que saber o que você está tratando, de que maneira. Será que aqueles 4 pontinhos que eles colocaram lá é o P23? Sabe, é em tonificação, é em sedação? Qual o tipo de estímulo que você está dando? Isso. Então, o papo é muito mais amplo do que você dizer que é ou não é, né? Foi até puxando a conversa que eu tive com a Ana, no paciente oncológico, né, um paciente complexo, você não pode dizer, pode ou não pode fazer a ventosa. Depende muito, né? De muitas variáveis que você tem que avaliar e levar em consideração, tá? Mas a ventosoterapia, ela é fantástica. Eu comecei a ventosoterapia porque na minha prática como fisioterapeuta, eu fazia osteopatia, né? E reflexologia também, né? Na época eu estava estudando acupuntura ainda. E aí eu comecei a desenvolver uma tendinite no punho e passei a buscar uma técnica que aliviasse o meu uso excessivo das mãos e acabei encontrando a ventosa, passei a ter resultados extraordinários com a ventosa, aplicar os princípios da medicina chinesa, né? E aí fui professor do ambulatório do curso de pós-graduação, né? Até hoje, né? Então apliquei muito e acabei desenvolvendo uma prática mais assertiva de quantas pressões, quanto tempo, e como avaliar o paciente para determinadas técnicas de fogo, enfim. Eu desenvolvi um arsenal bem interessante com a ventosa e é o que eu ensino, né? Hoje nos meus Instagrams, nos meus cursos e tudo mais. Mas, assim, realmente é extraordinário quando você aplica o princípio da medicina chinesa, né? Que é o ponto que a gente tem que tomar como principal. Inclusive, o Rafa, ele trata de questões de grupos de vulnerabilidade, ele falou do paciente oncológico, mas aqui tem 2 especialistas em saúde da mulher. Mas muito mais, né? A Dali em gestantes e a Aline na fertilidade. Ou seja, a Aline ajuda a engravidar e a Dali segue na gravidez. Como me perguntam sobre isso? E aí, pode gestante fazer ventosa ou não pode? Claro que pode, mas assim, nunca no abdômen, óbvio, né? Nem nas mamas. Então isso aí não a gente tem que falar o óbvio, né? Mas, sempre precisa ser dito. Eu adoro isso. Mas existe uma observação que eu faço em relação à gestante que é importante, né? Não existe nenhuma pesquisa científica que mostre que a ventosa é abortiva. Mas também não existe nenhuma que mostre que não é abortiva, tá? Então, a gente sabe que a maioria dos abortos espontâneos acontece no primeiro trimestre da gestação, os abortos naturais. Sim. Então, se essa mulher estiver no primeiro trimestre, fizer a ventosa e tiver um aborto, ela vai intuitivamente acabar pensando que a ventosa influenciou isso, né? Então, eu aconselho aos profissionais que evitem fazer a ventosa no primeiro trimestre, tá? Até por uma questão de segurança sua e também porque isso não há nenhuma comprovação. A ventosa ela vai ser muito benéfica para a gestante, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, o último, porque ela vai ter aquelas disfunções biomecânicas da coluna, edemas, né, dores, e a gestante é limitada para tomar remédio, né? Então você faz a ventosa na lombar, faz no BP6, faz na 36, que não tem problema e vai beneficiar enorme mesmo a gestante, a ventosa pode, com certeza, tá? Pelo menos assim, na minha prática, inclusive vários alunos meus fazem com gestantes e tem resultados maravilhosos, né? Fantástica a sua colocação, Rafael, com relação a isso. A gente sempre tem que ter mesmo esse cuidado, né? Mas principalmente saber o que está fazendo, né? Eu acho que a gente precisa estar seguro do que está fazendo. Então, vai usar qualquer coisa diferente, é importante saber por quê. Primeiro que atender gestante não tem nem necessidade de ser semanal. Se está tudo bem.
Se não está, aí sim, a gente vai avaliar. E tudo vai depender do diagnóstico, né? Como você bem colocou, bem fez aí a introdução toda, né, da sua fala, falando sobre o que você, né, como você vê a medicina chinesa, e é exatamente isso. Então, eu tenho uma prática, assim, muito voltada para gestante, eu atendo muita gestante de alto risco. Muita mesmo. E eu vejo a ação das ventosas, nesse momento, no primeiro trimestre, como fundamentais. Dentro do meu diagnóstico, com a cautela e com o tempo necessário. Eu não deixo mais que 5 minutos, por exemplo. Em pontos específicos, beixus. Nunca uso em nenhum outro ponto. Né? Então, assim, pontos que eu quero, né, trabalhar ali, que eu quero que tonificar, ou enfim, que eu quero que, né, fortaleça ali aquele meridiano. Então, eu acho isso muito importante. A sua colocação foi fantástica. Se você acha ou não está seguro, não usa isso. Usa o que você sabe. Né? Não vai inventar, ainda mais com gestante. Não inventa com gestante. Se você não está seguro, usa outra coisa, né? Mas perfeita a sua colocação, adorei. Fantástico. Como eu falei, eu recomendo que as pessoas evitem, até porque, né, a gestante é um grupo, assim, muita cautela você tem que ter. Claro, se você é uma especialista em gestante e tal, e você tem um tratamento bem seguro, bem objetivo. Por exemplo, eu não vejo problema botar um VC17 com CS6, que vai trabalhar a parte emocional, uma ventosa ali, não vai causar um aborto isso, tá entendendo? Botar ali um E36, fazer um equilíbrio. Eu não vejo, eu até utilizo também na minha gestante, mas como a gente ensina assim a ventosa toda, eu peço até que evite se você realmente não está seguro. É isso mesmo. Perfeito. Se não está seguro, não inventa. Não é hora de inventar. Já vamos quebrar essa questão de tipo, não pode tratar a gestante com ventosa e eventualmente também é possível utilizar no primeiro trimestre. Eu também já usei, mas também sempre com muita cautela, muito cuidado, pouco tempo, as ventosas nunca, né, excedendo muito e sempre com o diagnóstico, né, me sentindo segura do que eu estou fazendo. Isso que vocês colocaram, eu acho fantástico. Segurança em primeiro lugar. Primeiro, você se sente seguro, né? Depois fazer todo o procedimento com segurança. Então, são 2 pontos muito importantes. E eu acho que isso que a gente está levantando aqui é que hoje a gente pode usar muitas coisas para fazer medicina chinesa, ou a gente pode usar coisa nenhuma também, né? Então, eu acho isso muito legal. Essa capacidade, essa plasticidade mesmo da medicina chinesa. E é o que o Rafael disse, a partir do momento que a gente entende, né, como todo esse fluxo de energia acontece, como que ele transforma mesmo a nossa vida, como que essa harmonia, como que tudo isso faz com que a gente seja quem somos, como que isso acontece e a gente consegue intervir quando necessário, sem precisar necessariamente das agulhas ou sem precisar de, enfim, qualquer outra técnica que você queira usar. Se a gente quisesse fazer um tratamento com uma ponta de uma caneta seria possível. Então, eu acho que isso que é falar de medicina chinesa além das agulhas. A gente criar essas possibilidades e principalmente desconstruir na cabeça do acupunturista, né? De que ele é acupunturista. A gente não é acupunturista. Nós somos profissionais de medicina chinesa, né? A acupuntura é uma das coisas que eu posso te entregar. Mas eu posso te entregar muito mais, né? Eu tenho muito mais conhecimento para te entregar, né? Então, eu posso falar de dietoterapia, eu posso falar de florais, de ventosa terapia, de aromaterapia, de respiração, eu posso falar de microsistemas, como o Rafa citou, enfim, eu tenho tanta coisa para te dar, né? Além das agulhas, né? Que é quase a gente reduzir a medicina chinesa, né? E uma coisa interessante que eu vi também é o seguinte, como ele falou, bem falou aqui, colocar agulha é muito fácil, colocar ventosa também, gente. Muito fácil, qualquer um coloca. Minha sobrinha coloca em mim, ela tem 10 anos. E a outra de 8. Elas colocam agulha. Também de 7 coloca. Pois é, agora saber por que eu tô colocando ali. Pra quê? Qual o objetivo? Onde aquilo vai chegar? Qual a função? É o que, como e quando. Por quê, né? Tem que ter ali assertividade. O que, como e quando. Por que que a gente está fazendo isso, né? Então, esse é o raciocínio que a gente precisa desenvolver. E aí, chegando nesse raciocínio, eu posso pensar, poxa, não necessariamente precisa ser uma agulha. Pode ser uma ventosa, não necessariamente precisa ser uma ventosa. Pode ser uma aromaterapia, pode ser um floral de bar, pode ser alimentação, pode ser, vamos mexer com tantas coisas que a gente pode, trabalhar dentro da visão da medicina chinesa.
até os exercícios terapêuticos. Exercícios. Tem um plano, né? Que são fantásticos aí, quem busca Exercícios longevidade. respiratórios. Muito Exercícios importante. respiratórios muito legais também, que a Roberta ensina aqui no Reinvente-se, gente, que operam milagres. É maravilhoso, né? Sim. É como Fantástico. colocou bem, a formação do estudante de medicina chinesa hoje no Brasil, ela é voltada para a acupuntura. Mas o que acontece? A medicina chinesa, nos países orientais, nos Estados Unidos e alguns outros países, existe uma graduação de medicina chinesa, de uma faculdade do médico oriental. Nessa faculdade, o primeiro ano é a parte fisiológica e semiologia energética, igual a gente vê nos nossos cursos. Então, o primeiro ano é totalmente teórico. Então, tem base, fundamento, anatomia, toda aquela parte importante que é a base. Aí, os outros anos, aí você tem um ano de acupuntura clínica, que é o que tem no Brasil. No Brasil, hoje, o curso são 2 anos. A base é acupuntura clínica. Porém, a medicina chinesa, nos outros países, você tem, além da acupuntura clínica, você tem a farmacoterapia chinesa, a dietoterapia chinesa, os exercícios terapêuticos energéticos, que aí entra o Qigong, e você tem as técnicas manipulativas, que vai o Shiatsu, Doin e várias manipulações vertebrais, né? Então, a formação do médico oriental, eles são 6 anos, né? A formação completa é o mesmo tempo de um médico, né, ocidental. Mas no Brasil, hoje, a legislação que rege nos conselhos e tal, é só os 2 primeiros anos. Mas você faz o primeiro ano, que o primeiro ano é a base para todos os outros. Então, você pode fazer um curso complementar de dietoterapia, de fitoterapia, de microsistemas, enfim, de Qigong, de Shiatsu, e você vai conseguir ter a mesma aplicação, né? Se você se estudar e se aprofundar. Mas o que acontece é que a maioria dos terapeutas fazem, eles não querem estudar essa base, né? Infelizmente. Eles querem aprender fórmulas, receitinhas de bolo, de coisas. Isso é para isso, isso é para isso, é para isso. E não querem estudar o livrão lá, o tal, né, os 5 elementos, toda a parte dos movimentos e tal, né? Então, realmente você precisa se aprofundar no mar das bases da medicina chinesa, que aí o resto fica muito mais fácil e muito mais prazeroso da gente fazer, né? Exatamente. E eu estou lembrando assim, a Dali vai lembrar também, porque estando em solo chinês, a gente percebe a população chinesa praticante de Tai Chi Chuan aonde estiver. Exatamente. Principalmente os idosos. É lindo de se ver, gente. Em qualquer hora, em qualquer lugar, você vê uma pessoa que está ali fazendo qualquer coisa. Ela para fazer o Tai Chi Chuan dela. E é literalmente belíssimo. Inclusive, fiz vários registros que a gente fica igual doida, né? Você está na China, você quer filmar, tu parecendo gente retardada. Não, parecendo eles filmando a gente, amiga. É desse jeito. Tirando foto da gente, filmando a gente, olhando pra gente como se a gente fosse uma coisa de outro planeta e a gente olhando pra eles também. Caracas, vocês fazem isso, eu não acreditava que vocês faziam Tai Chi Chuan no meio da rua, isso é real. Né? É exatamente isso. Filha, deixa eu te contar uma coisa. No meu grupo de viagem, tinha uma educadora física, a Yara, maravilhosa. Morro de saudade dela, figuraça. E ela arquitetou com a gente uma ginástica do tipo nosso aqui ocidental, na praça, na hora funcional. Na hora deles, que é aquela hora de 5, 6 da tarde, eles lotam. Eu tenho vídeo disso, é hilário, gente. Eles pararam tudo, filmaram, acharam bom, começaram a fazer o mesmo movimento, porque não é a ginástica deles, né? Não é. Moça! Sensacional. Então, eles amam essa eu gosto muito de falar isso, porque a prática da medicina chinesa como uma parte da cultura chinesa, ela está impregnada em todos os lugares da China. A gente não vê medicina chinesa só nos hospitais. A gente vê em todos os lugares. Então, essa questão da respiração, como o Rafael colocou, eu gosto muito desse posicionamento, porque quando a gente amplia a visão da medicina chinesa, além das agulhas, já que aqui no Brasil, no Ocidente, a gente tem uma limitação mesmo na formação do agulhamento em função
do diagnóstico, em função da localização de ponto. Tem gente que fica louco com localização de ponto, gente. Não pode ver uma foto. Ah, esse ponto aí tá errado. Esse ponto aí não é esse aí, não. Olha, É verdade. Aí. Olha, gente, se eu fosse vocês, eu tinha vergonha de falar isso. Vergonha. Porque vocês literalmente estão validando o seu passaporte de agulheiro, como a Cláudia colocou aqui. Quando você começa a encher o saco do outro por conta de tanta agulha, tanto ponto, tanto não sei o quê, você tá assinando que você só é agulheiro, você não está entendendo nada de medicina chinesa. Então, a medicina chinesa ela é muito mais do que somente a acupuntura. Inclusive, a acupuntura, ela faz parte da medicina externa e não da medicina interna. Da medicina interna, a gente tem a nossa representante aqui, a Aline, que é da dietoterapia, que é uma das grandes bases da medicina chinesa. E a acupuntura, na verdade, ela está ali como 30%. Na China é assim, 30%. E outra coisa, lá na China também, tem gente igual o Rafael. Tem gente que só faz ventosa, tem gente que só mexe com eletroacupuntura. Tem médico que só trabalha com mocha. Se você entrar no ambulatório do médico que só trabalha com mocha, eu que tenho deficiência do Yang, eu amo. Porque parece uma sauna, tudo uma fumaça, tudo fechado, janela fechada, porque eu odeio o vento. Pra mim, é isso aí. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Eu também. Não tem frio, não tem vento. Um bocado de morte, eu falei, é aqui que eu vou ficar. É o quentinho, é pra mim. Podem ir, achei meu ambulatório, podem ir, era assim. Eu vou ficar aqui, não preciso de mais nada. É isso mesmo. Maravilha. Então, essa visão que o Rafael trouxe sobre as diversidades da medicina chinesa, que é a diferenciação mesmo entre, como a Aline costuma falar, eu parafraseio muito ela sobre você é acupunturista ou você é praticante da medicina chinesa. Então, a visão é muito maior, porque aí a questão que eu quero colocar é sobre a indicação da ventosa. Igual apareceu uma pergunta para mim, babadeira aqui, que é assim: quando você tem um diagnóstico energético, por exemplo, deficiência do Qi-Yang do baço, o que você vai fazer para tonificar esse Qi-Yang do baço? Você vai fazer o uso de um alimento terapêutico? Você vai fazer um agulhamento em estômago 36, VC12, VC6, bexiga 20, bexiga 23, porque também ancora? Você vai fazer o uso de um laser acupuntura? Você vai fazer uso da eletroacupuntura? Você vai fazer uso da mocha? Você vai fazer uso da ventosa? E aí entra muito essa questão que o Rafael coloca bem, da ventosa em tonificação e harmonização, apesar que também que tem colegas que não trabalham com tonificação e sedação e dispersão. Você vai usar uma fórmula magistral chinesa? Você vai usar uma erva? Você vai usar um floral? Você vai usar um óleo essencial? Você vai usar uma respiração guiada? Porque essa deficiência do Qi-Yang do baço tem outras causas, já que baço também é uma usina energética. O que mais você vai usar? Então, a questão é, eu tenho um diagnóstico e eu tenho várias intervenções. Por que cargas d'água você quer usar só a agulha? Qual que é a sua inclinação no sentido do conhecimento, da segurança, que vocês colocaram muito bem lá no início? O que você domina mais? O que você estudou a fundo? Qual aparelho de eletro você tem? Qual aparelho de laser você tem? Quais ventosas você tem? O que você faria ali no sentido de tempo, de sucção, de pontos, de distribuição para elevar e para tonificar esse Qi-Yang do baço? Que equilíbrio você faria? Alto e baixo? Esquerdo, direito? Anterior, posterior? Então, olha como que isso é rico. É uma riqueza fenomenal. Sim. Então, não tem como você, por exemplo, respondendo a pergunta aqui da harmonia holística, dizer assim: como a ventosa pode ajudar um paciente que desenvolveu elefantíase em membro inferior devido ao uso de tamoxifeno? Primeiro, que a gente tem que, de fato, descrever se há uma relação mesmo entre esse acúmulo de linfa nos membros inferiores e o tamoxifeno. Primeiro ponto. Segundo, que câncer é esse? Ok, tamoxifeno é um câncer de mama hormônio dependente.
Se ela está usando tamoxifeno, provavelmente é uma mulher em pré-menopausa. Porque se fosse pós-menopausa, não era tamoxifeno, era anastrozol. Então, já me fala sobre idade. É uma pessoa jovem, que não entrou na menopausa ainda. E aí, eu tenho que saber mais dados. Eu falei isso com o Rafael na época, Que né? eu Mas acho que é eu falei porque foi sozinho assim. Deixa eu só recapitular aqui. Eu estava desenvolvendo raciocínio, aí a Aline caiu. Aí a gente continuou conversando. Aí a Dali caiu. Aí eu conversei com o Rafael e aí caiu todo mundo. O que eu estava dizendo é que a gente, pessoal, quem está nos ouvindo, quem estuda medicina chinesa, a gente não trata a doença, a gente cuida da pessoa, né? Então a gente não vai tratar uma azia, uma gastrite, um pé inchado, uma trombose. A gente vai tratar o ser humano que está por trás daquilo, as emoções, a história que aquela pessoa tem, né? Então, um mero pé inchado, como a gente falou, pode ser vários desequilíbrios energéticos. E é isso que a gente tem que avaliar, a raiz do problema e não a manifestação. Então, era isso que eu estava dizendo. E uma vez que você faz isso bem, que você entende a raiz energética do problema, você tem um leque de possibilidades terapêuticas. E você vai usar aquilo que você alcança, né? Se você não dominar alguma dessas técnicas que você sabe que é boa para a pessoa, você pode indicar para um profissional que você conheça, né? Então, por exemplo, se você domina a ventosa, você pode usar a ventosa. Se você domina a moxa, o microsistema, você pode usar, mas baseado na raiz, baseado na pessoa e não na doença, né? Então, acho que isso é um ponto importante da gente dizer em relação à medicina chinesa, né? Super. Super mesmo. Essa, na verdade, o que eu ia dizer também, eu estava lembrando de um aspecto que o Rafael falou, que é sobre a formação em acupuntura aqui no Brasil. Eu ia colocar isso um pouco depois, mas vou aproveitar, deixa, que é a seguinte: quando a gente entra na formação de acupuntura aqui no Brasil, nas escolas tradicionais, o que a gente percebe? Caraca, eu tenho que fazer uma extensão em ventosa, eu tenho que fazer uma extensão em aurícula, eu tenho que fazer uma extensão em laser, eu tenho que fazer uma extensão em eletro, eu tenho que fazer uma extensão em dietoterapia, eu tenho que fazer uma extensão em fórmula magistral, eu tenho que fazer uma extensão em erva chinesa. Por quê? Quando a gente instala essa consciência de que eu sou somente um acupunturista quando sai da formação, e por isso que a gente tem tanta demanda de cursos extras, como o do Rafael, por exemplo, de ventosa, como a nossa formação no Reinvente-se, que extrapola, inclusive, muito mais essas fronteiras, porque a gente está ancorando a aromaterapia emocional nas desarmonias energéticas, a gente está ancorando a terapia floral nas desarmonias energéticas, a gente está ancorando a respiração guiada, que tecnicamente não é um Qigong, não é um Lian Kun, não é um Tai Chi Chuan, mas é uma forma de recrutamento otimizado do oxigênio para que o pulmão, bem contido, bem consolidado, ele consiga separar o puro do impuro e ele faz todo aqueles processos de energogênese que a gente conhece. Então, quando a gente dá esse estalo, tipo, eu acho que eu preciso estudar mais. Eu acho que eu preciso de mais formações. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? 9 da noite, 10 da noite, live caindo, live voltando, sentadinhos nas cadeiras, luz na nossa cara. Eu acho que isso que você falou, Ana, me lembrou muito quando eu terminei a formação. E o pessoal da minha turma, todo mundo falando, gente, mas a gente não sabe nada. A gente mais ou menos isso. A gente vai eu vou conseguir um pouquinho, né? Vou fazer não, o quê com isso aqui? Isso que você colocou é muito legal, porque assim, você não precisa se ficar preso ao Tai Chi, ao Qigong, né? A dieta chinesa, enfim. Quando você entende, né, a importância do exercício, por que fortalecer a musculatura, com a alimentação produzir o Xue, né, por que a circulação energética, por que isso é importante circular a energia ancestral, né? Então você pode fazer uma academia, você pode fazer um esporte, você pode se alimentar de maneira saudável, equilibrada, isso também vai estar de acordo
né, com a medicina chinesa, né? Então, realmente, você usar hoje em dia os florais, tem a fito brasileira, né, que é totalmente diferente da chinesa, mas você consegue, sim, estudar os princípios daquelas fitos e aplicar, né, nos conceitos da medicina chinesa. Totalmente possível isso, né? Exercícios respiratórios, atividade física, dormir bem, você fazer com que o teu paciente durma bem. E isso pode ser uma conversa, pode ser um amparo psicológico, né, que o psicólogo pode dar. Então, isso tudo está de acordo com a medicina chinesa, não está separado, isso não é possível. Então, assim, voltando, né, você está tratando a pessoa e não a doença, né? Esse que é a grande diferença, aliás, da medicina oriental para ocidental, né? Eles trabalham com prevenção, com saúde, a oriental. E a ocidental trata a doença. Então, a gente é meio treinado para tratar a doença. E quando você começa a ter uma outra visão, você muda um pouco os seus paradigmas, né? Isso começa a fazer um diferencial enorme no tratamento. É verdade. E uma coisa interessante também é o seguinte: às vezes a gente não consegue, quando sai da formação muito cru, que a gente aprende muito agulha, né? A preocupação maior dos cursos de formação hoje de acupuntura é saber ensinar você a botar agulha. Onde, como, para quê, protocolinho, nananã, e a gente sai muito atrás de protocolinho quando a gente sai sem saber, né, fazer esse diagnóstico, sem ter essa segurança, né, para isso. E aí a gente sai muito assim, querendo ver o que funciona para o quê, ainda muito com esse pensamento ocidental. E aí, às vezes, a gente se depara com um consultório, vai trabalhar em algum lugar, que, na verdade, a nossa possibilidade, o que é possível ali dentro daquela realidade é o quê? Agulhar. E aí, quando eu estou agulhada, eu deixo o paciente lá 40 minutos, 45 minutos deitado numa maca com agulhas, eu tenho tempo de fazer um outro atendimento. E às vezes mais outro, e mais outro, e mais outro. Então, às vezes me falta mesmo condição de ter tempo para entender qual a outra abordagem dentro da visão da medicina chinesa que eu poderia utilizar com aquele paciente. Mas a agulha é o que eu aprendi, é o que é mais rápido. Então, se eu for ter que usar uma ventosa, eu vou ter que ficar em cima dele, porque eu não posso deixar a ventosa 40 minutos no paciente. Eu não posso deixar... Como é que eu vou fazer com a moxa? Se eu tenho que ficar em cima dele, eu não tenho como agulhar o outro e vir correndo com a moxa para cá, e aí a moxa lá. Como é que eu vou fazer isso? Então, também repensar um pouco o tipo de trabalho que você está desempenhando. Como é que você está se vendo enquanto profissional de medicina chinesa? O que você está querendo para a sua vida? Isso está coerente com o que você acredita? Né? Será que é só agulha? Só Deus sabe quantas vezes eu mandei meus pacientes com deficiência de rim comer ovo cozido. Meu Deus do céu. Né? Eu mando, coma um ovo cozido por dia ou dois. Assim, tá, é porque também eu atendi muito em ambulatório, né? E eram muitas pessoas que tinham muita deficiência alimentar, né? Você via aqueles quadros de deficiência de rim, de sangue. E eu orientava, olha, coma 1 ou 2 ovos cozidos todo dia. E a pessoa melhorava, né? Ou então a deficiência de sangue, aí você orienta, olha, coma raízes, coma mandioca, coma mandioquinha, batata doce, né? Então, dá algumas orientações alimentares, né? Isso já é uma coisa legal que você pode já estar fazendo. Sim. Né? E se você domina a fitoterapia, cara, manda prescrição de fito, que faz muito, é muito poderoso também. Exato. E quantas coisas a gente pode fazer, mesmo nesse contexto, né? Mas daí você tem que saber, será que às vezes a pessoa sabe? Eu sei fazer? Mal dá tempo. A minha prática é tão corrida que eu sei quais são os pontos que eu tenho que usar para funcionar para aquela pessoa ali, ou para aquele diagnóstico, enfim, que vem, né? E aí eu não tenho, às vezes, um tempo de aprofundar ali na dietoterapia, na respiração, para fazer essa orientação, até mesmo de estilo de vida, gente. Né? Tem uma coisa que é muito importante, que, assim, a acupuntura, ela é um movimentador de energia, assim como a ventosa. Ela movimenta a energia. Se a pessoa não tem energia, ela vai precisar fazer uso de um fito. Exato. Ela vai precisar fazer uso de uma alimentação, ou entendeu? Então, a gente tem que ter também essa noção quando a gente vai atender, né? Poxa, eu tô fazendo ali, mas a pessoa tem um Ti muito baixo. Ela, sabe, a estagnação dela não circula. Por quê? Porque ela não tem energia. Sangue nem energia.
Entendeu? Então, a agulha, né, já que a gente está falando de além, é muito limitada, muitas vezes, né? Exato. Porque você Não tem que gera movimentar e a energia. pessoa... Você não gera Exatamente. energia, você move, mas não gera. Para gerar energia, Aline, vamos lá. Exatamente. A maior dica de tonificação do Qi pela dietoterapia. O que você ah, indica? das almas. Sempre, né? As tâmaras chinesas, né? Antes a gente não conseguia ter acesso. Hoje a gente tem acesso muito facilitado. Não dá para falar que não encontra, que é difícil. Meus pacientes, às vezes, eu falo, olha, eu quero que vocês consumam dangui, né? Eu quero que vocês façam um chá de raiz de angélica. Ah, mas eu não encontrei. Eu falo, já manda o link do Mercado Livre. Ou, às vezes, do Empório Sim Sim, de algum lugar. Então, assim, a gente também tem que trazer ferramentas para o nosso paciente também conseguir seguir o que a gente está falando, né? E hoje é muito fácil já achar a tâmara chinesa de qualidade no Brasil. Então, para mim, eu amo tâmara chinesa, né? Eu como todo dia, assim. Adoro também. Ainda mais aquela que a gente comprou na Liberdade, misericórdia, que é uma pipoca. Mas aquela lá era o supra-sumo, né? Tem as tâmaras chinesas e tem aquela. Assim. E tem aquela. É. Mas eu acho o Rafael, deixa eu explicar para o Rafael, gente. É porque nós aqui, Rafael, do Reinvente-se, mas a Roberta que não está aqui, a gente fez um tour pela Liberdade em outubro, quando a gente se encontrou, e foi uma farra, você não tem noção. E lá na Liberdade, a gente entrou no Empório Sim Sim, e a gente entrou também numa outra loja enorme, lá que eu esqueci o nome agora. E é um verdadeiro Disneylândia da dieta chinesa. Uau. Disneylândia mesmo, gente. Eu comprei uns fitos lá, meu amigo, que é uma refeição. Deixa eu te falar aqui, o negócio é sério. Eu escolho, eu tomo fito ao almoço. Que é o jeito de comer. Mas tá aqui, vambora. Sensacional. Fora os chás, né, gente? Vocês lembram dos chás que a gente comprou? Lembro, eu até tomei esses dias o de figo. Lembra aquele de figo? Delicioso. A gente comprou pra fazer gin, mas aquilo é chá. Aquilo é chá. Mas dá pra fazer o chá e botar no gin, amiga. Tudo combina com gin. É um excelente hábito, né? Tomar chá, né? Muito. Tem um amigo, Lucas Villanova, né? Que está produzindo vários conteúdos de fito e chá dieta. também. Né? E o chá, nossa, estou encantado. A prática diária de chá é uma coisa extraordinária. Sensacional. É muito importante a gente ter pra gente, né? E também ensinar para os nossos pacientes a como tomar chá. E saber como tomar, como fazer, por que tomar, quando tomar. Com porque uso senão terapêutico e não recreativo, exato. Como diz a Aline. A Aline que é a rainha do chá, uso terapêutico e recreativo. Sem deixar de tomar, né? Aquele chá, né? Ou deixar de tomar aquele chá maravilhoso que você toma todo dia com aquele biscoito que tá acabando com o seu ímã. E aí aí você tem que trocar, mas daí é exatamente isso. Aí às vezes a gente tá lá no ambulatório, naquela loucura no vucu-vucu. Não é a minha realidade, mas já foi um dia na minha época de estágio, eu falava, gente, como que a pessoa dá conta? Porque como é que você vai fazer uma orientação enquanto você tá ali com o paciente? Minimamente, você tem que fazer milagre. Eu vejo muitos profissionais, às vezes, que estão ali, precisam fazer milagres para conseguir atender a 10 boxes, às vezes, e ainda conseguir ter essa avaliação. Isso é complicado. Então, se você conhece, você sabe ver língua, ver pulso, se você tá lá, né, agulhou, beleza, é o que você pode, massa, mas o que você pode fazer além? Dietoterapia? Aromaterapia? Você entende de diagnóstico? Você se sente seguro para fazer essa técnica, né? Para dar essa orientação, né? Ensinar uma respiração. Então, isso também é algo que vai agregar, não só em qualquer outro atendimento sem agulha, mas também no atendimento presencial. Vai dar um plus, você vai ver o paciente melhorar horrores, ele vai chegar e vai falar assim, vai naquele lá, olha, procura aquele lá. Você procura doutor fulano de tal. Você não vai com o outro, não. Agora, porque esse aqui a gente melhora. Posso falar uma coisa? Pode. Vou dar um spoiler aqui, tá? Manda, nós vamos fazer semana que vem a Semana da Medicina Chinesa Além das Agulhas. Dia 5 ou dia 8. Show. E eu vou contar para vocês que no módulo da Aline de dietoterapia tem uma parte de chá. Pois é. Chora, senta e chora. Você que não tá no Reinvente, que não foi Reinvente, senta, começa a chorar agora e rezar para você conseguir chegar. Porque eu vou te contar que esse módulo de chá faz toda a diferença.
Ai, Toda a gente, eu diferença. amei fazer aquele. Nossa, do curso inteiro, a minha parte favorita. Assim, do que eu fiz, né? Lógico, as partes. Se eu fosse para separar alguma coisa e falar, você só pode. Você vai viajar, só pode levar uma parte, eu levaria essa. E olha que legal, bem como o Rafael colocou, a gente tem a fitoterapia brasileira, gente, que é aqui do nosso genoma, que é daqui de onde a gente está, que é de onde a gente nasceu. Imagina a riqueza que isso tem pra gente também, a gente precisa se alimentar daquilo que é da nossa região também. E você saber a referência de um chá, né, que você não vai precisar ficar comprando chá, ervas chinesas somente para tomar seu chá, mas as ervas brasileiras, aquele chazinho que você sempre toma, né? Qual é a função daquele chá na sua vida? Será que você precisa manter, continuar, tirar? O jeito que você estava fazendo era o certo? Então a Aline traz toda essa riqueza, gente. E é fantástico a gente ter esse conhecimento. Eu sou muito fã mesmo das ervas brasileiras, porque o Brasil em si, a gente tem uma cultura muito do chá da avó. Então era uma coisa assim, tô com dor de estômago. É remédio. Vamos fazer um chá de não sei o quê. Preciso de repelente. Fazia um chá, fazia emplastro. Então a gente tem isso muito na nossa cultura e isso é muito recente, né? Porque o desenvolvimento industrial chega no Brasil muito tarde e a gente não tem medicação, né? A gente não tem hospital. Então, assim, minha mãe, minha avó, todas elas foram tratadas à base de chá e de ervas, né? Então isso está muito próximo da nossa cultura. Então fica muito fácil para o nosso paciente. Se eu falar para ele tomar um chá que ele nem conhece o nome, que tem um gosto estranho para ele, talvez ele não vai conseguir aderir àquele tratamento, né? Agora, se eu trago para ele uma erva, um alimento que é da cultura dele, eu sempre falo isso, gente, a gente não é uma guerra entre manter a tradição da medicina chinesa e trazer também conceitos ocidentais ou regionais. Isso tem que ser uma unificação, porque quem ganha é o nosso paciente. Agora, se eu quiser só trazer, como o Rafa falou, os exercícios que a gente pratica aqui, né? Os exercícios ocidentais. Eu não preciso fazer o Qigong, o Liang Gong, se eu quiser fazer, muito bacana. Mas eu consigo chegar nessa potencialidade da prática com outras coisas. Se eu quiser fazer uma meditação, yoga, uma respiração guiada, às vezes só ficar eu comigo mesma, sabe? Isso tudo já ajuda muito a gente mover esse Qi, né? E a gente entregar isso para o nosso paciente é muito simples dele entender. Você está com uma sensação de angústia? Você percebe que está preso aqui? Então, o que a gente pode fazer para soltar isso aqui, né? E aí vem os exercícios, vem os florais, vem a aromaterapia, coisas que vão trazer essa sensação de bem-estar, né? O paciente, ele sabe onde a energia está parada. Se você perguntar para ele, ele vai falar: onde que você sente que está parado? Ele vai falar: está parado aqui no meu ombro, né? Porque não estou conseguindo mover, eu sinto que está parado aqui. Isso vai dar uma super dica, um caminho terapêutico que você não precisa de muita coisa. Aí você vai ligar os pontos, né? Ele tá parado aí porque ele tá com problema lá do fígado, do tendão. Então, vou movimentar o fígado, por exemplo, né? E aí você vai ligando os pontos aí, que fito que movimenta o fígado, qual as ervas que vão ser boas para isso, né? E o que ele pode fazer, que momento do dia, né? Qual tipo de respiração, né? Qual tipo de terapia vai ser bom para ele. Então, é muito incrível realmente você ir além na medicina chinesa. E tem aquela situação também que o paciente chega e você pergunta: onde é que está parado? Ele: o corpo inteiro. Não sei. Aí você tem que... isso também é diagnóstico para você. Olha como ele está desconectado. Não consegue nem identificar o que está acontecendo com ele, né? E aí é que a gente entra também fazendo esse trabalho de conexão emocional. Mas vamos lá, né? Aonde dói? Por que você não está se percebendo? Vamos perceber um pouquinho mais. Isso, né? E você olha lá aquele pulso, então aquela língua, você percebe, tá rolando aqui uma incoerência, vamos cuidar disso aqui. Uma técnica de equilíbrio ganglionar, que é aquela que você coloca a ventosa por todo o vaso governador, né? E aí você faz todo um equilíbrio geral, né? Então, existem técnicas que equilibram, né? De uma maneira
gostei dessa técnica. Essa eu não conhecia, Rafa, legal. Mas é isso, né? Trazer esse paciente para essa conexão e às vezes ele está tão desconectado que o corpo está trazendo uma mensagem, falando, olha, você está precisando voltar para si. O que está acontecendo na sua vida que você está com essa necessidade de se desconectar? Por que você não está dando conta de si? O que está acontecendo? Né? Então, até para que ele também volte mais para ele, né? Porque a medicina chinesa é isso, corpo, mente e espírito é uma tríade que não se separa. Não tem como eu querer cuidar do paciente só o físico, né? O emocional tá ali o tempo inteiro falando junto, né? Então, é importante, até a narrativa dele, aquilo que você pega, opa, então tem um chazinho que vai dar uma abertura de consciência, né? Vai abrir esses orifícios da mente, né? Vamos fazer ele se conectar um pouquinho mais. Tem um óleozinho essencial, um floralzinho que pode fazer isso. Uma técnica com ventosa, que eu adorei saber essa daí, como é que é? Do ganglionados? Dos vasos governadores? É do vaso governador. É o equilíbrio homeostático ganglionar, né? É um nome bem complicadão, Nome mas nada chique. mais do que colocar as ventosas sobre o vaso governador, né? Então você coloca lá por 3 minutos, 1 ou 2 pressões só, né? E deixa lá por 3 minutinhos. Isso já equilibra mais aí todo o corpo do paciente. Tô querendo, gente, até quis. Também. Já vou pedir pro menino aqui de casa botar em mim. Já bota a agulha, bota a ventosa também. Vou dar meu jeitinho aqui já já. Olha, basicamente na ventosa, um dos tratamentos que é muito usado, além do equilíbrio ganglionar, você usa os back shoes também, né? Isso. Então, você faz o equilíbrio ganglionar e depois você vai para o primeiro e segundo ramo da bexiga naquela disfunção energética que você quer tratar. Então, por exemplo, digamos que é o coração, está com insônia, com ansiedade. Eu fazia essa daí, sem fazer essa do ganglionar, que eu já vou testar amanhã. E depois você vai no primeiro e segundo ramo da bexiga, no ponto do coração, e aí você reforça ali, né, aquele centro energético, né? Então, a gente faz muito isso com a ventosa. O que o paciente relata, Rafa? É uma percepção mais a longo prazo? Ou ele tem qual é o ganho que ele traz assim logo depois dessa aplicação? É perceptível? Na hora, porque ele já dorme melhor, a musculatura já solta, a dor diminui na hora, entendeu? Então é muito bom mesmo. Top. A parte emocional, a pessoa se sente mais equilibrada. Ótimo. Tá? Ela fica mais calma, né? Diminui o estresse, né? Libera mais. Porque você, com a ventosa, assim como a acupuntura, dá uma analgesia central, né? Então libera endorfinas, opioides, endocannabinoides, então tudo isso aí são ativados dentro, né? Então a pessoa sai bem mais relaxada, com certeza. Perfeito. Quem tem insônia dorme, quem está estressado fica mais calmo. Claro que tem que haver um tratamento, né? Sim, lógico. Mas o resultado é na hora. É na hora mesmo. Perfeito. Top. Bom saber. Ótimo. Adorei. Eu vou recrutar alguém para fazer em mim. Né? Eu amanhã na vida, claro, com certeza. É bom demais, gente. Olha, a gente teve uma pergunta aqui de uma pessoa, fez uma pergunta aleatória, mas ela quer saber se realmente o estudo da medicina chinesa pode ser para qualquer um e não só para profissionais de saúde. Aqui no Brasil não tem regulamentação sobre o ensino, prática, qualquer coisa que você queira aí da medicina chinesa, então sim, qualquer um pode estudar, na verdade, a acupuntura, né? O que você vai ter nas escolas hoje aqui no Brasil são escolas de formação em acupuntura. E aí depois você vai, como todo mundo já falou aqui em cima, vários comentários, a gente aqui também, se aprofundando aí nos tópicos que você tem mais interesse, né? Como o ventosa, do Rafael, como a dieta, a aromaterapia, os florais, do Reinvence, dentre outras coisas. A auriculoterapia, a laser, a eletroacupuntura e por aí vai, como aprofundamento, né? E lembrar a todos que semana que vem a gente vai aprofundar bem mais sobre como atender online, com teleatendimento, a medicina chinesa, além das agulhas, que é um evento gratuito. E na nossa página do Reinvence tem um link para você se inscrever, porque as vagas estão literalmente acabando, né, gente? Porque que dia que é hoje? Sim. Quarta? Hoje já é quarta-feira. Então... Fiquei interessado nesses chás, hein? Quero aprender aí.
A gente vai fazer um escambo aqui, ô Rafa. Você vai ter que ensinar uns troços pra gente, a gente ensina outros. Na hora, na hora. Vamos fazer um troca-troca do bem. Eu acho que esse negócio vai ser bom. Interessante porque a ventosa-terapia é uma prática livre também, né? Então, ela não exige também nenhum tipo de... Assim como a auriculoterapia, a Aromaterapia. a aromaterapia, os florais de bar, terapia De bar. floral também não exige formação na área da saúde previamente, tá? Qualquer um pode exercer conforme habilidades prévias, né? Enfim. E semana que vem, a gente vai, então, a partir de segunda-feira, ter aulas sobre esse tipo, na verdade, é um grande encontro, na verdade, né, gente? Não é nem aula. Vamos colocar aí que é um evento, é um manifesto da medicina chinesa além das agulhas, porque a gente quer quebrar mesmo todos esses paradigmas e quer ensinar vocês o nosso método, como que a gente usa, como que a gente consegue lotar consultório, mesmo em tempo de pandemia, mesmo no teleatendimento. Lembrando que a gente pode absolutamente conversar, tudo que a gente conversou aqui, para o presencial. Então, não só no teleatendimento, a gente vai trazer várias questões que vão facilitar esse tipo de atendimento para vocês. Não só isso também, né, gente? Porque não é só Tem tanta coisa. Vamos falar a verdade aqui. Então, eu, assim, mega recomendo que vocês, quem não se inscreveu, corre lá, se inscreve na nossa bio, tem o link, as vagas estão acabando. E aí, segunda-feira, depois do feriado, a gente vai chegar quente e abafando para conversar. Com certeza. Já tem gente pedindo aula do Rafa no Reinvente. Aqui é a nossa aluna master pedindo aí. Uai, vamos ver, gente. Quem sabe? Vamos ver. Né? Eu acho perfeita essa parceria já com a Ana, a gente já virou parceira aqui, ela já deu palestra no congresso do IVESP, né, que a gente tem um conteúdo legal, e eu já estou paquerando com ela dela dar uma palhinha também sobre oncologia ventosa lá no meu curso também, né, e seria bacana o que eu puder contribuir aí para você. Eu acho que é legal. Podem contar comigo aí. Essas trocas são interessantes. Bem bacana isso mesmo. A gente tem alguns parceiros fantásticos também no Reinvente, né? Que é a Fernanda Baio. A gente tem o professor Henrique, né? Do Pulso da Língua, maravilhoso. A Mari do Cone Hindu, né? Fantásticos, parceiros maravilhosos, com aulas maravilhosas. E quem sabe aí... Vamos paquerar, vamos flertar primeiro, né? Vamos paquerar. A Ângela perguntou se como que ela faz para participar. Sim, Ângela, é gratuito, é só se inscrever, tá na bio do Reinvente CMTC, então entra lá no @Reinvente CMTC, vai dar para você clicar aqui em cima também. Vai lá na bio, se inscreve, você vai receber inclusive um e-mail de confirmação, e aí você entra em todos os canais do Telegram, dá para ser avisado também por WhatsApp, para não ter jeito de perder essa aula, porque como a Ana falou, ela vai de como é que eu faço o meu paciente entrar no meu consultório, porque isso é muito importante, é uma deficiência que a gente tem, no sentido mesmo de empreendedorismo, né? Terapias complementares, gente, não tem empreendedorismo, né? Você sai de lá e, tipo, vai pro mundo, né? Mas não tem um projeto, não tem um planejamento. Então, a ideia do Reinvente é te preparar desde esse momento de você trazer o seu paciente, fazer ele entrar no seu consultório, todo o atendimento terapêutico, até o momento dele sair de lá. Então, qual valor eu vou cobrar, como que eu vou fazer. Então, assim, é mesmo um trajeto de possibilidades que a gente faz, uma complementação ao curso de pós-graduação, porque eu acho que é isso. O Reinvente devia ser aquele ano a mais que estava faltando. Com certeza. Eu acho que vale como uma pós-graduação. Eu acho que os nossos alunos que fizeram aí, com certeza, pela complexidade, o nível das aulas, dos professores, dos parceiros, né, dos resultados dos alunos, né, de tudo que o Reinvente se cobre, com certeza, vale muito como uma pós da pós. É uma coisa... É um projeto muito bacana, realmente. Tem muitos profissionais hoje que não sabem o que fazer, como alcançar os pacientes. Sim. E realmente ter uma orientação com pessoas que já fazem isso, né? E tem esse sucesso aí profissional, isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma puta oportunidade para quem atende ou quer atender mais ou quer entrar mais nessa área.
E quem já é acupunturista ou estudante de medicina chinesa, eu acredito que qualquer profissional que trabalha com terapias pode entrar, né? Massoterapeuta, todo mundo ou é só acupunturista? Como que Tem que ter tem conhecimento em alguma medicina chinesa, né? Em acupuntura, tem que medicina saber de chinesa? diagnóstico, Medicina chinesa. porque a gente trabalha com isso, né? Ótimo. Trazendo esse Perfeito. viés da Bem medicina chinesa. direcionado para o público da medicina chinesa, né? Isso. Fantástico, muito, muito Inclusive, incrível. na sexta-feira, gente, nós vamos ter uma live com uma aluna nossa, né? E ela vai falar para todo mundo como é que foi esse passo a passo dela aí dentro do Reinvente, como é que ela está hoje, como é que foram, né, os desafios dela, o que ela viu, o que ela conseguiu. E é uma coisa real, assim, né? Como é que cada um de nós consegue, dentro desse movimento que o Reinvente se faz, dar saltos, assim, gente, estratosféricos mesmo, na carreira, né, como pessoa, porque o Reinvente-se também tem transformação pessoal, não é só na vida profissional, e isso é um relato de todas elas vão até botar aí, se estiverem ouvindo a gente, que tá cheio de aluno aqui, master, nossa, que com certeza estão aí colocando que vale muito a pena fazer o curso, que é isso mesmo, e tal, e realmente, tem esse conteúdo de transformação pessoal, porque para ter transformação profissional, precisa primeiro passar pela transformação pessoal, né? Me libertar das minhas crenças, me compreender primeiro, entender o que é que eu quero, quem eu sou, onde eu tô, para onde eu quero ir, para começar a dar meus passos. Então, esse é o movimento do Reinvente-se. Que legal, muito bem. Pô, gente, que Maravilha. prazer conhecer vocês, que maravilha poder estar aqui, é uma honra para mim, né? Mais uma vez. E quero poder fazer parte também aí desse Reinvente, com certeza, acho que vai ser muito bom. Sempre é bom, né? Aprender mais e expandir seus horizontes aí, com certeza. Com certeza. Seja bem-vindo, então, Rafa. É, isso aí. As lives que a gente está fazendo, todas elas estão indo lá para o nosso canal do YouTube. Então, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá. Tem link da bio também lá no Reinvente. Se você não está no Telegram, entra lá, que aí todas as gravações, quando elas sobem para o YouTube, quem está no Telegram fica sabendo na hora. Então, fica sabendo De primeira. E se inscreveu lá também, ativa as notificações, que aí você, quando subir a live, você vai saber antes do pessoal do Telegram. Então, assim, se você gosta de saber das coisas em primeira mão, que nem eu, vocês se inscrevam em todos os canais, que vocês não vão perder nada. E, assim, tá incrível. Porque cada profissional que a gente traz aqui, cada peça do quebra-cabeça que vai se unindo, né? O Reinvente, ele começou sendo feito a 8 mãos e agora a gente tá aí em, sei lá, quantas mãos? Quantas mãos? 300 mãos, 400 mãos, né? Assim, é muita gente já. Sabe, Deus, muito mais. De se reinventar e de mudar mesmo o mundo da medicina chinesa. Então, eu quero agradecer a participação de vocês, de todos os nossos companheiros que acompanharam aqui. A gente trocamos de sala, entramos, caímos, voltamos, travamos. Né? Mas é assim, minha aqui, ó, na persistência da medicina chinesa. Ó, vamos pedir aí para quem tiver gostado da live, bate um print aí, marca Isso, a É gente. Que a gente mesmo, vai compartilhar. Rafael. É Baixa um muito print legal aí, fazer nosso. isso. Né? Vou até bater aqui também, vamos dar um sorriso. Ai, aí, tá? gente, vamos fazer a pose. Muito bom. Depois muito você manda show. pra gente, que eu morro de medo de fazer isso e fechar a live. É. Eu tenho um. Tá bom. Muito bom, gente. Muito obrigado aí. Massa. Muito bom, gente. Foi ótimo, viu? Um grande beijo para vocês. Foi ótimo. Obrigada, Rafael, pela sua presença. Obrigada, Prazerzão. Até mais. Um beijo. Até amanhã, gente. Amanhã tem live. Amanhã tem live.